Certo? Agora gravando. Então tá bom. Então, gente, muito obrigado aí a presença de vocês. Bem-vindos ao nosso webinar LGPD para o comércio. Bom, o assunto, a gente vem tratando deste assunto da Lei Geral de Proteção de Dados há algum tempo. Criamos aí alguns cenários para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Já conversamos com imobiliárias, já conversamos com contadores, já conversamos com o pessoal de TI. E sempre considerando o grau de importância, né, e para o cenário nacional, a gente estabeleceu algum critério, um controle aí de com quem que nós vamos conversar, né, uma prioridade, digamos assim. Então, dentro da nossa linha, hoje é o nosso quarto webinar e o comércio, na nossa concepção, passa aí por uma necessária adaptação e uma necessária adequação. Por que isso, né? Porque o comércio trata de crediário, o comércio usa marketing, troca informações por WhatsApp, tem muitos funcionários muitas vezes, mas mesmo que tenha só um, também vai ter que implementar um controle de proteção de dados e durante a nosso webinar a gente vai falar sobre isso, né? E algumas vezes também compartilham essas informações até com empresas de marketing digital e a gente precisa falar com vocês sobre esse cenário, né? Então, é muito simples. Vocês do comércio, né, coletam, armazenam e descartam informações e dados pessoais, dados esses protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a gente vai mostrar o que é a lei hoje, né, suas implicações, a necessária mudança de hábito para as empresas, né? Elas vão ter que se adaptar a esse novo modelo, novo formato. Então, há uma necessária adequação. Vamos usar alguns exemplos também do dia a dia, para que vocês possam se familiarizar com essa adaptação. E no final a gente vai falar sobre o processo multidisciplinar que é de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu e a Lamar, a gente fala muito sobre isso, que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados não é uma adequação só da área do direito, não é só da área de TI, na verdade, um processo multidisciplinar, que a gente chama que tem que trabalhar pelo menos no tripé de consultoria, TI e jurídico, né? Isso, na nossa concepção, é o que precisa ser feito. Então, hoje, a gente vai falar sobre a LGPD para o comércio. Eu vou me apresentar, né? Tenho a grata satisfação que os presentes aqui me conhecem já, pelo menos eu acredito que quase todos. Então, sou Tiago Antolini, sou advogado, trabalho com assessoria empresarial e cobrança e desde o ano passado nós passamos a desenvolver dentro do nosso cenário interno do escritório uma área especializada em lei geral de proteção de dados, né? E desde então a gente passou a estudar bastante, analisar vários casos, trabalhar com consultoria para as empresas e hoje, né, a partir do começo do ano, firmamos uma parceria com a Lamara, que é uma amiga nossa, parceira de trabalho, que trabalha com a parte de tecnologia da informação, da consultoria, treinamento e é expert no assunto de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu passo a palavra aí para a Lamara para que ela faça a sua apresentação. Tava no mudo. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. É uma honra falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para o comércio. Como o Thiago já antecipou aqui, é uma área que precisa bastante de adequação. É um segmento muito importante, principalmente quando a gente fala, né, do foco da lei, que são os nossos dados pessoais, pessoa física. Então, muitas vezes a gente pensa numa grande indústria, enfim, ela precisa adequar? Precisa. No seu cenário interno, ela tem ali um monte de dado de funcionário, mas muitas vezes o cliente final dela é um B2B, é uma empresa. Então, menos mal, ela tem que se preocupar mais no cenário interno, olhar nesse cenário também os dados que são utilizados nesses contratos com pessoa jurídica. Mas o cenário do comércio, ele é
muito importante, porque é o dado que você tem ali a linha de frente com o titular, a pessoa física, que agora começa a entender os seus direitos com relação aos seus dados e vai poder cobrar isso, né? Perguntar como que os dados estão sendo tratados, tem segurança da informação nesse armazenamento. Então, esse tratamento dos dados pessoais dos titulares vão começar a levantar isso com vocês e a empresa precisa estar com todas as adaptações em dia, tanto de medidas organizacionais, quanto técnicas, quanto a conscientização, que o Thiago já adiantou também, vai ser super importante. Minha bagagem é tecnologia da informação, então sou há mais de 10 anos consultora na área de TI. Trabalhei, posso dizer assim, no berço da proteção de dados, né, que é a nossa área de segurança da informação, tão importante quando a gente fala da proteção dos dados. E também sou especialista em gestão de projetos pela USP e criadora do LGPD Model Canvas, que é um método que vai ajudar bastante vocês também. É um método que nós estamos utilizando para fazer um mapeamento de uma forma ágil e colaborativa, porque isso aqui precisa fazer sentido no nosso dia a dia, vai refletir exatamente os processos de vocês, o nosso mão na massa do dia a dia. Bom, gente, então, falando um pouco sobre a lei, contextualizando um pouco o objetivo do webinar, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada aqui em 2018 no Brasil, né? Ela vem aí com muitas semelhanças da GDPR, que é uma lei europeia, né? E tem como princípio maior a proteção de dados, tá? Então, ela estabelece no seu corpo diversos direitos dos titulares, né? Quem são os titulares? Os titulares somos nós, né? Nós, pessoas físicas, né? Hoje a gente tem aí diversos exemplos onde os nossos dados são vendidos, compartilhados, usados por empresas que não têm a nossa autorização para utilizar. E a lei veio com esse objetivo de dizer, se você titular tem o direito de dizer se você quer que o seu dado seja compartilhado, que dado que vai ser armazenado, que informação que vai ser guardada e por quem vai ser guardada essa informação. Então, a lei cria diversos critérios para coleta, armazenamento e compartilhamento de dados. E não só isso, obviamente, ela além de criar esses critérios ou esses direitos do titular, ela cria diversos deveres dos agentes. Quem são os agentes? As empresas. Então, todas as empresas no Brasil, e são todas, independente do tamanho, da categoria, tem CNPJ, ela é obrigada a controlar ou se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ela vai criar ferramentas, né, e modelos de negócio onde ela colete dados, armazene dados e descarte dados de acordo com os princípios e com o que está na lei, né? Dentro dessa lei, a gente tem aí alguns princípios, que é o princípio da transparência e do consentimento, né? E com esse objetivo de controle dos dados pessoais. Tá? Então, o que é importante saber, gente? A questão do direito à privacidade, né? Na verdade, a gente sempre teve esse direito, nunca nos foi tirado esse direito à privacidade, né? Mas muitas vezes no nosso dia a dia, né, nós somos aí, digamos assim, incomodados, recebemos ligações inconvenientes, e-mails de pessoas que a gente nunca viu e não conhece, e foi pensando nesse cenário um pouco mais delicado que a lei foi criada. É claro que ela não tem como controlar o que é uma ligação inconveniente ou uma ligação interessante, então ela criou um formato de negócio onde todos os contatos que nós precisamos receber, ou que nós vamos receber, ou os contatos que nós precisamos fazer com os nossos clientes,
né, em termos de prospecção, em termos de venda, em termos de atualização de cadastro, eles vão pressupor um consentimento. Tá? Então, eu não vou, por exemplo, a partir da entrada em vigor da lei, para que eu receba uma ligação e aquela empresa tem que ter, em algum momento, uma autorização minha, um consentimento meu de que ela poderia me ligar para me oferecer um plano de saúde, uma linha telefônica nova, enfim. Eu tenho que, ela não pode mais hoje prospectar leads, comprar listas de e-mails, lista de telefones e fazer uma prospecção, digamos assim, mais agressiva e aleatória. Ela tem que partir dessa premissa de que em algum momento eu consenti que ela ou alguém que coletou meu dado para aquilo autorizou. Né? Eu tenho que ter autorizado alguém para que ela possa me ligar. Então, isso é o direito à privacidade. Né? Então, o titular vai poder limitar o acesso, né? Proibir que essa pessoa ligue, revogar esse consentimento e fazer, inclusive, ou pedir, inclusive, que ela elimine esse dado coletado. Tá? Dentro da lei, nós temos alguns princípios de coleta de dados, né? Então, a coleta de dados ela passa por alguns princípios como o da finalidade. Eu não posso coletar dados excessivos, eu tenho que coletar dados de acordo com para aquele objetivo que eu tenho. Princípio da adequação, necessidade, o do livre acesso que eu acabei de falar, ou seja, eu, titular do direito, caso eu receba uma ligação, eu tenho o direito de contatar a empresa e essa empresa vai ter que criar um canal para mim. Eu vou poder contatar ela e perguntar: vem cá, de onde você tirou esse meu contato? Cadê o consentimento? Que informações que você tem armazenadas aí? E até mesmo pedir: eu não quero mais que você tenha essa informação, você é obrigado a descartar essa informação. Então, as empresas obrigatoriamente vão passar por um momento aí, por uma necessária adequação à lei, né? E não só essa adequação na coleta, no momento de buscar esses dados, mas também uma adequação da proteção, né? A empresa, digamos que ela tenha obtido o meu consentimento, digamos que me interesse ficar no banco de dados dela por algum motivo, mas mesmo assim ela será obrigada a adotar procedimentos de segurança para que aquele meu dado que está no sistema dela não seja vazado, ou para que as pessoas que acessem aquele dado sejam pessoas autorizadas por ela. Então, junto com a lei, e aí entre os deveres do agente, a lei estabelece diversas obrigações onde os agentes terão que respeitar. E, introduzindo esse assunto, não tem como não falar, né, das penalidades, ou seja, existe o direito do titular, existe os deveres do agente, e ocorrendo o descumprimento desses direitos, desses deveres do agente, né, e o direito do titular estando sendo afetado, a empresa poderá sofrer algumas sanções. As sanções vão desde a advertência, né, até penas pecuniárias que podem chegar a 50 milhões de reais, de 2% do faturamento anual a 50 milhões de reais. Mas eu tenho dito que não é essa a minha grande preocupação, né? Minha grande preocupação são com as outras penas que diretamente não são pecuniárias, que é o direito, ou essa empresa ela pode ser obrigada a descartar todos os dados, dependendo da forma com que ela vem agindo ou sendo reiterados problemas, ou seja, a eliminar todo o seu banco de dados, caso ela descumpra a lei ou esteja em desrespeito total ao que prevê a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela também pode, e aí talvez uma das minhas maiores preocupações, né? Ela também pode ter a obrigação de publicizar aquele problema, né? Ou seja, imagine hoje que a gente trabalha com segurança e com confidencialidade, com informações
preciosas dos nossos clientes, né? E uma das penas pode ser que a gente tenha que publicar que os dados foram vazados do nosso sistema, né? E isso pode ser uma perda irreparável, porque a partir do momento que os nossos clientes se depararem com essa informação, vão ficar preocupados e provavelmente haverá uma perda significativa em relação a esses clientes que podem, inclusive, digamos assim, saírem debandada da nossa empresa porque a empresa se mostrou insegura, né? Então, na minha opinião, essa até seria a pena mais delicada, né? Principalmente para algumas empresas que vivem de dados, que têm lá suas informações, que têm uma relação muito próxima com seus clientes. Contigo, Lamara, falar um pouquinho de dados pessoais. Só complementando, quando a gente fala, né, o que está aqui, olha, vamos refletir o que está aqui nessa apresentação, essa pergunta: quanto vale uma informação? Depois disso tudo que o Thiago falou, e se a gente for parar para pensar, quando a gente vai pagar um estacionamento, comprar um sorvete, fazer qualquer coisa, todo mundo te pede para baixar um aplicativo. Hoje você está aqui no Instagram, qualquer lugar, navegando, e aí, gostou, quer receber um e-book, quer receber tal coisa, coloque aqui o seu dado. Participe de uma pesquisa, coloque aqui seu dado. Tudo quanto é coisa, coloque aqui seu dado, baixe o aplicativo. Por quê? Os dados são o novo petróleo, né? É como disse o CEO da Mastercard. E essa frase até já está clichê, mas se a gente for parar para pensar nessa era da economia digital, ainda mais depois disso tudo que aconteceu, nesse período de isolamento social, todos estão conectados. Então, o nosso dado é muito valioso. Então, não é à toa que existem essas bases à venda. Hoje em dia, hoje no Brasil, qualquer pessoa, vocês, terminando essa reunião, se quiserem comprar base, consegue comprar. Está nesse nível, está no Google, qualquer um. Então, tá o meu dado lá, todas as minhas informações, o meu endereço, o meu telefone, onde que eu já morei, tá tudo, ficha completa. Minha e da minha família toda e de vocês também. Por isso que tem um monte de fraude, por isso que temos diversos problemas, né? E um monte de empresa louca atrás dessas bases para poder te oferecer coisa, ligar e assim segue, né? Provavelmente vocês conhecem ou já passaram, tem algum amigo meu na família que já sofreu alguma fraude, né? Algum golpe nesse mundo virtual e sabe o quanto que é complexo e a gente fica com aquela sensação de mãos atadas, né? Então, falando aí dos dados pessoais, o que a gente precisa estar atento? Hoje em dia, no final do dia, qualquer dado pode ser considerado um dado pessoal. Por exemplo, placa do carro, o endereço IP que vocês estão navegando aqui. Somando essas informações, eu consigo chegar em vocês. Então, esses dados também são considerados dados pessoais. Eles são os dados pessoais indiretos, que somando informações eu consigo chegar no titular, no usuário final. O dado pessoal direto é aquele que a gente bateu o nome e já sabe de quem que está falando, né? Então, nosso nome completo, RG, CPF, nossa biometria. Essas informações são os dados pessoais diretos. E aí, na lei, tem uma categoria super importante, onde a gente tem que ter atenção redobrada, que são os dados pessoais sensíveis. Até hoje, na área de TI, quando a gente fala de dado sensível, sempre dá uma impressão de ser aquele dado assim, poxa, salário, matrícula, cartão de crédito. Para LGPD, não. Para LGPD, dado sensível, na nossa lei, né, na LGPD e na GDPR, lá na Europa também, é a mesma ideia, são aqueles dados que, ao longo do tempo, da história, se a gente for parar para analisar, geraram muitos conflitos, guerras, discriminação. Então,
cuidado redobrado, tem que ter uma boa justificativa para coletar religião, opinião política, o grupo do WhatsApp e o Natal que o diga, né? Como essa informação está sensível, qualquer informação relacionada à filiação partidária, filosófica, raça, cuidado na hora de coletar a raça, também tem que ter a base legal. E os nossos dados de saúde, tá? Os dados de saúde, qualquer informação que dê a conotação sexual, né? Então, orientação sexual da pessoa, isso tudo a gente sabe que pode ser passível de discriminação. Então, precisa ter base legal para poder coletar essas informações. Esses são os dados pessoais na LGPD, tá tudo lá bem descrito esses dados. E aí, informações como matrícula, salário, isso tudo que a gente está falando aqui, são dados pessoais? São, mas eles não são considerados os sensíveis, que é a nossa categoria especial de dados. Então, a gente até estava conversando aqui antes de iniciar a palestra com a Rosana, falando dos setores que nós temos aí na área da saúde. Esse segmento é um dos mais importantes, assim, podemos dizer, mais afetados pela Lei Geral de Proteção de Dados, porque a gente está falando principalmente dos dados sensíveis. Então, é onde a gente tem que ter mais ainda um cuidado redobrado. E aí a gente se pergunta, né? É uma lei rígida? Ela vai ser aplicada para diversos segmentos de mercado, como a gente está falando aqui. Então, é desde um grande banco, a academia, as lojas, né, onde nós temos todos esses cadastros de cliente, o próprio crediário, as nossas ações de marketing. Então, tudo quanto é segmento que vocês podem imaginar hoje que trata dados pessoais, imobiliária, contabilidade, as clínicas, isso tudo vai precisar se adequar para a LGPD. Como o Thiago já mencionou aqui, da multa, ela é limitada a 2% do faturamento do último ano, podendo aí bater o teto até de 50 milhões. Então, por exemplo, se a gente falar de um grande banco, vou pegar um exemplo que todo mundo conhece, o Itaú da vida, por exemplo, né? O Itaú bate 50 milhões ali no teto máximo da multa, fácil, porque ela é limitada a 2% do faturamento do último ano. Então, tem essas infrações e tem o próprio prejuízo da imagem, que muitas vezes pode ser pior até que a multa. Hoje em dia, vocês sabem como é que estão as coisas. Então, alguém posta no Instagram, posta no Twitter, Facebook, viraliza super rápido. Então, vocês podem estar sujeitos a esse tipo de ação também. O titular, sabendo dos seus direitos e ver ali a coleta dos seus dados sendo feita de forma indevida ou gerando essa desconfiança, ou então, nossa, como é que fulano me manda essa mensagem? Como é que fulano me liga assim? Como que me bota num grupo de WhatsApp para participar do sorteio da loja que eu não dei a autorização, que eu não dei o consentimento? Ele dá o print aqui, posta e te marca. E aí viraliza. Então, o prejuízo da imagem, muitas vezes, hoje em dia, do jeito que as coisas são tão rápidas, tão aceleradas, pode ser muito pior que a multa, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente e fazer essa conscientização dentro da empresa e dessa transparência para o titular. Olha, eu estou preparada, eu estou preocupada com os teus direitos, né? Os teus dados, tuas regras, eu vou te ajudar. O que tu precisares, a nossa empresa está à disposição. Eu sei que esses aqui são os teus direitos com relação aos seus dados. Qualquer coisa, você abre um chamado, você manda um e-mail para cá, não, olha aqui a nossa política de privacidade, como é que as coisas estão funcionando aqui. A gente dá essa sensação de segurança e transparência para o cliente final e ajusta dentro de casa, né? Primeiro ajusta dentro de casa e dá essas informações para o cliente. Bom, gente, então falando um pouquinho, só
reiterando aquilo que a gente conversou, né, até agora, a grande preocupação da lei são os dados pessoais, né? Então, ela elenca direitos dos titulares e deveres dos agentes. Agentes são as empresas, titulares somos nós, pessoas físicas, inclusive muitas vezes, clientes, e que poderemos também exigir a aplicação desta lei. Mas dentro das empresas, nós vamos ter que adequar a lei para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, para os nossos colaboradores e até mesmo para terceiros. Toda vez que nós tivermos acesso ao que a Lamar acabou de esclarecer, que são dados pessoais, nós vamos ter que criar critérios de coleta e critérios de armazenamento daquele dado, né? E o critério de coleta, gente? O critério de coleta é talvez o documento que a gente mais utilize daqui para frente no comércio, que é o termo de consentimento. Então, o termo de consentimento é quando eu tiver que fazer um cadastro de um cliente e eu quiser colocar ele na minha base de dados para depois eu enviar um e-mail e ligar para ele oferecendo outros produtos, mandar uma foto de um produto ou de uma roupa ou de um sapato pelo WhatsApp para ver se ele quer comprar. Todas essas coisas que eu preciso fazer no primeiro atendimento, eu necessitarei fazer o termo de consentimento e neste termo de consentimento deverá ter a previsão de que eu vou fazer isso, né? Que aí é o que a gente fala do princípio da finalidade. Eu tenho que fazer um termo de consentimento e vou ter que deixar claro por que eu estou coletando aqueles dados e o que eu vou fazer com aqueles dados. E aí vai um outro detalhe, né? O nosso cliente vai poder optar em dizer assim, eu não quero que você colete os meus dados. Então, as empresas vão passar por um momento de necessária adequação bem delicado. E lembrando, a lei ela não visa proibir nada, né? Tem muita gente falando, agora como é que eu vou trabalhar? Eu não vou conseguir fazer mais nada, como é que eu vou coletar os dados? Ela não tem esse objetivo de proibir, mas ela tem o objetivo de criar critérios para aquela coleta e para aquele armazenamento. Então, o que são as políticas transparentes é um termo de consentimento muito claro, dizendo por que eu estou coletando aquele dado, por que eu vou ficar com aquela informação, o que eu vou fazer com aquela informação, né? Qual é o processamento daquele dado ali que eu vou dar internamente na minha empresa, né? E principalmente assumindo um compromisso com o cliente que aquele dado dele é um dado sensível, né? É um dado que eu vou controlar ele, né? Que eu vou criar uma política interna de segurança daquele dado e que eu não vou fazer nada além do que ele me autorizou, né? Então, falando de privacidade pessoal, que é aquilo que a gente também já comentou, a gente vai ter que criar critérios de controle, né, desses dados. E volto a dizer, são dados dos nossos clientes, dados dos nossos fornecedores e dados dos nossos colaboradores. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Então, toda vez que nós coletarmos dados, nós precisamos pensar por que a gente está coletando e o que a gente vai fazer com ele, né? E o que eu vou fazer também depois que eu não precisar mais daquele dado, tá? Então, isso é fundamental. Passo aí para a palavrinha para a Lamara. E da mesma forma vai ser fundamental investir em tecnologia também, segurança da informação. Muitas vezes as empresas falam assim, mas esse negócio de tecnologia é muito caro. Eu não vou deixar para investir nisso daí agora, vamos deixar mais para frente. Quando a gente tiver com tudo bem aqui, aí a gente investe. E aí o que muitas vezes acontece? A empresa é invadida, a empresa precisa recuperar um backup, aí vai ver o backup tá lá todo mal feito, corrompido. Então, mais do que nunca, investir
em tecnologia não é gasto, é investimento. As empresas vão precisar. O Thiago pode escrever lá o contrato mais maravilhoso, colocar lá no termo de consentimento um monte de coisa linda de segurança. Se dentro de casa vocês estiverem colocando post-it com a senha, não vai adiantar nada. Então, a gente precisa analisar como é que são essas questões de segurança da informação, as ferramentas que a empresa está utilizando, né? Então, algo muito básico, né? A gente está aqui utilizando um bom antivírus, né? Ele está fazendo ali a varredura todo dia, a empresa ter essas informações replicadas, né? O que a gente fala num plano de desastre, né? Continuidade. Então, se amanhã ou depois acontecer um desastre na empresa, vamos supor que vocês estão ali com um servidor físico e tem uma enchente, cai um raio, acontece qualquer coisa. Essa informação está replicada em outro lugar amanhã ou depois? Porque perda de dado é considerada violação também. Então, o notebook dos funcionários, celular, tem aqui um monte de dado de cliente. Botou aqui num pendrive, espetou um pendrive, fez a cópia e amanhã vai usar para uma outra finalidade. Como é que a gente controla isso tudo? Um próprio furto que pode acontecer, né? Ninguém está livre disso. Está andando aqui no metrô, no trem, no ônibus e está num evento, tem um furto de notebook. Tinha pelo menos uma criptografia nesse disco. Essas questões vão ser levadas em consideração, tá? Num cenário de vazamento, pelo menos aquilo que é considerado o mínimo necessário para a segurança, a empresa fez? Ou ela foi relaxada com as questões de tecnologia? Isso vai ser analisado, vai ser levado em consideração. Não é que a gente agora vai ter que fazer um investimento absurdo em tecnologia, a empresa vai ter que gastar, fazer de tudo. Não, mas pelo menos traçar esse modelo de maturidade, onde a empresa está, onde ela precisa chegar, é importante. E aí a gente vai fazendo isso ao longo do tempo, né? A mesma coisa para o treinamento fundamental. Agora, imagine um cenário que a empresa está com um contrato excelente, o Thiago fez tudo lá, ajustou o contrato, fizemos uma auditoria de tecnologia, investimos, a empresa está maravilhosa, super segura. O fator humano é o mais vulnerável. Se o funcionário tiver mal intencionado ou se não tiver capacitado, não teve conscientização, pode ser na Google, aonde vocês imaginarem, vai dar problema. O fator humano é o mais vulnerável, portanto, a gente precisa fazer a capacitação completa, conscientizar e aí sim, entender essa parte, entender agora aqui a importância disso daqui no nosso dia a dia, que isso aqui é o coração da nossa empresa, os dados são valiosos, que a adequação à LGPD para a gente é importante, faz parte dos valores aqui da empresa. Assina aqui essas alterações no teu contrato de trabalho, assina aqui o teu acordo de confidencialidade. Então, isso é fundamental, né, Thiago? A gente faz toda essa capacitação, essa conscientização e em seguida vem com as formalidades. Mas aí é diferente, porque a gente sabe muito bem aqueles termos gigantes, um monte de coisa, a maioria das pessoas não para ler. Pode ter a receita de bolo ali no meio, ela assina. Então, é importante a gente colocar os termos, as assinaturas, depois que as pessoas se conscientizaram. Então, isso é um trabalho que a gente faz em conjunto. Conscientiza, entendeu? Agora assina aqui. E aí tem toda a elaboração do projeto, né? Todo esse modelo de governança que vai ser feito a partir desse mapeamento. Então, mergulha no cenário da empresa, entende o ciclo de vida dos dados pessoais, desde o momento que um dado é coletado até o momento que a gente precisa fazer o descarte. Opa, descarte? Lamar, eu tenho que eliminar o dado? A maioria das empresas hoje não tem essa prática. Não pensa que isso
é uma exclusividade de tecnologia, do jurídico. Não, nesse cenário a gente está tudo no mesmo barco. A maioria das empresas não elimina o dado. Então, a empresa existe há 30 anos, é uma clínica. Ela tem registro de 30 anos. É um hotel, a pessoa se hospedou há 10 anos atrás, nunca mais voltou. Tem o registro da pessoa ainda. Então, isso aqui é algo novo para a maioria das empresas e a lei está cobrando. O descarte desse dado terminou. Fornecesse o serviço. A ANS é que me cobra, que eu tenho que armazenar esse dado aqui por esse período. Terminou esse período, elimina esse dado. E a nossa lei trabalhista, 5 anos. Terminou 5 anos, elimina o dado. Tá? Isso aqui é algo novo. Então, isso tudo é mapeado e geramos as documentações necessárias para a empresa estar em conformidade. Mas o nosso dia a dia, como a gente já falou aqui, vai ser fundamental. E aí, nós temos os papéis e responsabilidades envolvidos na LGPD. O titular do dado é o dono do dado, como a gente já falou aqui. Cliente final, pessoa física, que pode ser externo, então o cliente que chegou lá na loja e está fazendo uma compra, vai comprar, pronto. Esse aqui é o nosso cliente final, pessoa física, CPF. E interno também, o nosso titular de dados internos, que são os funcionários e terceiros que a gente precisa da adequação, ok? Controlador é quem está fazendo a linha de frente com o cliente final. E na lei tem um peso absurdo, gigantesco. Então, para pensar que muitas empresas terceirizam esse tratamento dos dados pessoais. Tu contrata lá o teu fornecedor de TI, agência de marketing. Essas empresas estão cuidando do teu banco de dados, dos teus servidores. Elas estão fazendo o tratamento de dados pessoais em teu nome. Mas você que faz a linha de frente com o cliente final. Portanto, se o teu fornecedor de TI der bobeira, sofrer uma invasão e os dados pessoais dos teus clientes forem comprometidos, é você que tem que notificar a Agência Nacional de Proteção de Dados e notificar os titulares. Mas, Lamara, foi o meu fornecedor que deu bobeira. Eu que tenho que ir lá notificar. Sim, você faz a linha de frente com o cliente final. É a mesma coisa para um banco, para o Magazine Luiza. Qualquer problema, eles têm 300 fornecedores. Mas qualquer problema que acontecer, nós temos a linha de frente, a fronteira com o Itaú. O Itaú é o Magazine Luiza que vai notificar. Eles são os controladores, os responsáveis pelos dados pessoais. E aí o operador... então o operador fica de boa, não tem problema. Não, ele responde solidariamente, tá? Então, o controlador vai lá, notifica a Agência Nacional de Proteção de Dados, mas os seus fornecedores, os terceiros que estão envolvidos ali no tratamento, precisam se responsabilizar também. Vão dividir a multa. E o encarregado de proteção de dados está sendo considerado o novo contador dentro das empresas. Porque todas as empresas vão ter que nomear, publicar, colocar lá o contato, quem é o seu porta-voz de privacidade e proteção de dados. Um perfil aí bem multidisciplinar que mistura TI, tem que conhecer de segurança da informação, é fundamental. Jurídico, precisa conhecer a Lei Geral de Proteção de Dados. E tem um perfil na veia de gestão de projetos. Porque são várias partes interessadas, né? E diversas atividades do projeto, o cronograma, a continuidade disso tudo. Então, é um perfil aí bem multidisciplinar que muitas empresas vão acabar também contratando como serviço, porque vai ser uma excelente relação ali custo-benefício. E vão precisar publicar no seu site quem é o encarregado de proteção de dados. Show, Lamara. Muito bom. Bom, gente, e aí agora a gente falando para o comércio, né, para as empresas, como é que isso funciona, né?
Bom, onde é que a gente coleta dados, né? Quando a gente faz o cadastro no crediário, não tenha dúvida, né? Então, nós controlamos, nós coletamos, desculpa, dados. Que dados são esses? É isso que nós vamos ter que rever. Os dados que nós estamos pedindo no nosso cadastro de clientes são dados pessoais? Sem dúvida, sem dúvida. Se são dados pessoais, a gente vai ter que criar um termo de consentimento para coletar aqueles dados. Ok? Ok. Mas não quer dizer só isso. A gente tem que verificar se aqueles dados que nós coletamos não são dados sensíveis. Ou se aqueles dados realmente atingem a finalidade que eu preciso. Se eu estiver coletando dado em excesso, eu não posso mais coletar aquele dado. Se ele não serve para o meu dia a dia, eu não posso mais coletar aquele dado. É isso que a lei diz, né? Contato com o cliente. Então, eu também tenho que colocar no cadastro do cliente, na hora que ele entra na minha loja, na minha empresa, e diz que vai comprar os meus produtos, e eu faço, olha, gostaria de fazer o seu cadastro aqui. Eu tenho que colocar, ele vai ter que me autorizar a coleta daqueles dados e eu, empresário, vou ter que dizer para ele o que eu vou fazer, como eu comentei anteriormente. Então, lá no termo de consentimento, eu vou ter que dizer se eu vou armazenar, se eu vou mandar mensagem pelo WhatsApp para ele, se eu vou mandar SMS, se eu vou mandar e-mail marketing, se eu vou compartilhar aqueles dados dele. Então, quando eu fizer o cadastro dele na minha loja ou na minha empresa, eu vou ter que deixar muito claro o que eu vou fazer com aquelas informações dele, né? E até mesmo, realmente, eu vou compartilhar essas informações com terceiros. Aí você pode me dizer, Thiago, mas não tenho terceiro nenhum que eu compartilhe, né? E eu posso já devolver para vocês. Se vocês contratam, às vezes, ou tem um sistema que faz lá o controle de vocês, um fornecedor que fica armazenando as informações desses seus clientes, vocês estão contratando um terceiro. Vocês vão ter que dizer para o titular dos dados que aquela informação está sendo compartilhada com o terceiro, que é o dono daquela informação. Pode falar, Lamar. Não, só aproveitar, Thiago, esse gancho que tem que cobrar isso aqui dos terceiros de vocês também e formalizar no contrato. Porque semanas atrás a gente estava conversando com uma empresa que nos revelou o seguinte: lembra que a gente começou falando que os dados são o novo petróleo? O fornecedor dele de TI pegou essa base de dados e fez sabe o quê? Ctrl+C, Ctrl+V, entregou para o concorrente. Lógico, né? Depois pode ter rolado ali um money também, né? Com certeza. E entregou essas informações de mão beijada. Agora, tu imaginas, a outra empresa, né? Esse outro cliente pega... Ah, como é que vocês têm meu telefone? Ah, foi a loja fulano de tal que passou. Ainda vocês vão passar por mal na história. Então, isso aqui é mais crítico do que a gente imagina. Por isso que tem que cobrar do teu fornecedor que lá dentro da casa dele também tem a confidencialidade, controle de acesso, que não é qualquer um que vai ver todas as informações. Então, o estagiário tem o mesmo acesso que todo mundo dentro da empresa? Não, tem que estar segmentado por perfis, quem vai acessar o quê, todas essas autorizações. Então, a gente se ajeita dentro de casa e cobra o mesmo do fornecedor também. Bom, a análise de renda, sem dúvida, também, né, gente, no crediário, são informações confidenciais. Em algum momento elas podem até não ser consideradas como informações ou dados pessoais, mas são estritamente confidenciais, mas ali constam sim informações, dados que devem ter o seu controle. Na questão do marketing, né, a gente hoje está, inclusive, estimula muito o marketing digital, né, as redes sociais, as mensagens e vendas pelo WhatsApp, por telefone, né? E aí a gente precisa ter no nosso cadastro do nosso cliente essa autorização para fazer isso. Ah, Thiago, mas eu já tenho o cadastro do cliente, ele é meu cliente há 20 anos e eu sempre mandei mensagem para ele, sempre mandei WhatsApp para ele, eu vendo para ele só por telefone, mando a foto do meu produto e ele compra.
mas a gente vai precisar que ele tenha um termo de consentimento autorizando isso. E as empresas que vendem pela internet, né, pelos seus sites de venda, mesma coisa, né? Nós temos aí os famosos cookies, né? Quem nunca, né, chegou perto do seu computador ou fez uma pesquisa no Google e colocou viagem para tal lugar, né, no Google, e daqui a pouco abriu o seu Facebook e estava lá um pacote de viagens para aquele lugar. Bom, vocês foram, entre aspas, vítimas dos famosos cookies, né? Os cookies são ferramentas que ficam ali na internet, captando as informações. Os sites que vocês muitas vezes visitam, vocês sem saber autorizam que eles captem essas informações, né? E eles depois usam para te alimentar daquilo que você está pesquisando. Mas vocês, quando detentores desses sites, vocês, a partir de agora, vão ter que criar uma política de cookies, deixando claro para o usuário do site que vocês estão ali captando ou não captando determinadas informações, e ele vai ter o direito de autorizar ou não que vocês captem essas informações nos seus sites de venda, né? E não é só site de venda, não. Site de apresentação, muitas vezes, a equipe de marketing digital de vocês faz isso, né? Coloca lá cookies, eu visito a página de vocês, é uma página a princípio institucional, mas ali tem cookies que ficam captando as minhas informações, o meu IP do meu computador, para dali adiante ter o registro dessa informação e até mesmo trabalhar com o meu IP, com o meu cadastro. Então isso é muito, muito importante e está dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A questão do RH, né? A gente vai ter que passar por aí também por um processo de adequação. Todos os funcionários e colaboradores vão ter que assinar um termo de consentimento dizendo que vocês podem armazenar, vocês podem coletar os dados dele e vocês vão ter que mostrar para eles por que vocês estão coletando e o que vocês estão coletando. E ele, né, se estiver em desacordo com a lei, vai poder pedir para vocês que vocês não coletem determinados dados, né? Ficha de cadastro, hoje com menos frequência, mas como a Lamara já falou, tem vezes ali pergunta de cor da pessoa, tem a pergunta da data de nascimento, que talvez seja necessário, talvez não, mas tem ali a pergunta de religião em alguns cadastros. Isso não tem qualquer motivo para ser coletado num cadastro de RH. Bom, vendas. Como é que a gente aplica a LGPD no comércio, né? Nas vendas? Então, a gente vai ter que ter aí um consentimento das pessoas, como eu falei anteriormente, para mandar WhatsApp, para mandar direct, né, no Instagram, para ligar para as pessoas oferecendo. Ah, Thiago, quer dizer então que eu não posso mais cadastrar o telefone dele? Você pode cadastrar o telefone dele, né? Mas se você for utilizar para prospecção, você lá no cadastro do teu telefone tem que ter deixado claro que tu ligaria para ele para prospectar. Senão tu não pode mais, né? Ah, Thiago, isso não vai acontecer. É isso que está na lei, né? Então isso já está acontecendo na Europa, né? Já está em vigor, já há essa exigência. E volto a dizer, não é uma proibição, é uma adequação à lei. Ah, mas os meus clientes são clientes de muitos anos, não vão exigir isso. Perfeito, pode ser que eles não exijam, né? Mas pode ser que eles, se sentindo em algum momento incomodados com uma ligação ou com um WhatsApp, queiram fazer isso, né? E eles vão poder, assim, o melhor é quando o cliente te manda um e-mail, né? Porque você, dentro da tua política de privacidade, que é um dos documentos que serão necessários criar, o legal é quando o cliente te manda um e-mail, vai lá e diz, olha, eu gostaria que você me tirasse aí da sua lista de clientes, eu não quero mais receber suas ofertas. Até aí o cara está fazendo e a gente não está tendo problema. Agora vai ser um problema quando nós tivermos essa denúncia direto lá na Agência Nacional de Proteção de Dados. Aí a gente vai ter que responder para a Agência Nacional de Proteção de Dados aquilo que a gente chama de incidente dentro da lei. E só aproveitando, Thiago, hoje o PROCON já está recebendo. Então, a gente pensa isso como se fosse algo
e pudesse estar lá na frente, mas eles não esperaram a LGPD entrar em vigor. Isso aqui hoje já está um problema tão sério para tantas pessoas que já estão incomodadas, tipo, gente, como é que esse banco mandou uma carta para minha casa? Eu nunca entrei em contato com eles. Como que fulano de tal tá me chamando no WhatsApp? Nunca passei meu número. O Procon já está recebendo essas denúncias. Hoje, se vocês já estiverem bem incomodados com aquela telecom que não para de te encher, já pode entrar lá no Procon e denunciar o uso indevido dos seus dados. Aquele banco que vai te ligar e dizer assim, confirma, por favor, o seu endereço. Eu falei, por quê? Não, é porque a gente está mandando já um cartão de crédito. Eu falo, meu Deus, mas como que tem essa abordagem? Como que tem meu telefone? Pode já denunciar no Procon. O Procon já aceita as denúncias de uso indevido de dados pessoais. Então, pensando nisso, precisa já estar atento também, porque já está acontecendo. Sim. E aí, por fim, gente, pessoal de TI, né? Que são, hoje todas as empresas têm, quem controla o TI, tem o marketing, tem as vendas. Gente, a Lei Geral de Proteção vai atingir todas as empresas, né? Então, todas as empresas passarão por essa adequação. Na minha concepção, muito embora assim a gente tenha hoje passado diversas informações para vocês, não é nenhum bicho de sete cabeças, precisa se implantar isso e criar essa rotina. Tem alguns processos que nós vamos precisar voltar para atualizar o nosso cadastro, mas os nossos clientes novos, os nossos cadastros novos, a gente já pode ir se adequando, né, se adaptando à lei, criando esse cenário mais seguro, porque quem estiver na frente, né, quem já estiver pronto para quando a lei entrar em vigor, vai ter diversas, inúmeras vantagens. Tocando neste assunto, né, da entrada em vigor, já passo para a Lamar para ela falar sobre os passos, né, mas vou aproveitar esse gancho da entrada em vigor. A lei, na verdade, deveria ter entrado em vigor segunda-feira, agora que passou, né? Mas em virtude de uma medida provisória, ela está suspensa, ou seja, a qualquer momento, se a medida provisória não for transformada em lei, ela entra em vigor, tá? Ela está suspensa e essa medida provisória tem por objetivo prorrogar a entrada desta lei para maio do ano que vem, né? Então a gente está nesse momento bem delicado, que nós podemos agora, dia 27 de agosto, ter uma lei já exigindo toda essa adequação, como a gente pode ter aí a possibilidade dela ser prorrogada para o ano que vem. Os efeitos dela, ou melhor, as penalidades, já está claro, já há uma lei que diz que as penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados somente serão aplicadas a partir de agosto de 2021, né? Então, seja dia 27 de agosto, ou se ela for prorrogada para 3 de maio do ano que vem, as penalidades, independente disso, serão aplicadas a partir de agosto. Mas até agosto, as pessoas, os titulares, poderão sim exigir os seus direitos. E aí entra um outro ponto importante falar, que a gente costuma falar, Elamar, que as empresas vão ter que estar preparadas para quando os titulares descobrirem os seus direitos, né? Outro dia nós fazíamos um mapeamento e a gente falou muito sobre isso, né? Era uma empresa que tinha um perfil onde os clientes questionam muito, né, as informações, a coleta, por que tu está me pedindo isso? Então, há uma probabilidade em algumas empresas que tenham um perfil de cliente que questione um pouco mais e saiba do seu direito. Lamara, contigo. A gente olha para isso tudo aqui e pensa assim, meu Deus, que bicho de sete cabeças, que monstro que vai ser esse projeto. Não, calma. Tem ali um mínimo necessário, né, Tiago? Os primeiros passos que a empresa pode dar e já sair do zero e já ter um modelo considerável de governança e maturidade. E o Tiago conhece também muito bem
essa área do comércio, também já trabalhei com atacado e varejo. É algo que a gente consegue mapear, né, muitos desses fluxos de vocês, o ciclo de vida desses dados, mapear esses cenários aqui e já elaborar ali os documentos que vão ser necessários, as medidas organizacionais que vão precisar ser ajustadas, implementadas, e as necessidades de segurança da informação. E principalmente, tudo que a gente falou aqui é muito importante, gente, mas a conscientização é a cereja do bolo. Como é importante isso daqui no nosso dia a dia. Então, a própria conscientização não é só mais um treinamento, é algo que vai dar esse ganho que vocês necessitam no dia a dia também, ok? Então, tem aí um plano de ação que já pode começar a ser executado e trazer um diferencial importante para a empresa estar preparada e ter também esse respaldo, essa segurança jurídica. Se eu tivesse que falar assim e dizer para vocês por onde vocês começam, né, eu diria: criem já um termo de consentimento, né? Aqueles clientes que vocês já estão conversando, compartilhem com ele esse termo de consentimento, né? Analisem como é que é o cenário de vocês, avaliem o que vocês coletam de dados dos seus clientes, né? Alguns documentos são documentos um pouquinho mais delicados de se montar sozinho, que é criar uma política de privacidade, que é um documento exigido pela lei, né? O termo de consentimento me parece um pouco simples, mas não é tão simples, mas é o primeiro passo a se fazer, né? O termo de uso, política de segurança da informação, são 3 documentos que eu diria que são imprescindíveis e são os primeiros a serem criados. Mas o primeiro passo é começar pelo consentimento, principalmente você do comércio, né? E aí criar uma estratégia de proteção de dados, boas práticas para vocês e para os seus colaboradores, né? Por isso o treinamento em relação à segurança da informação é tão importante, né? A gente vê aí muitas falhas no dia a dia, compartilhamento pelo WhatsApp de informações pessoais com uma certa naturalidade, e isso a gente vai ter que mudar para ontem, né? Bom, gente, dito isso, nosso objetivo do webinar hoje era apresentar a lei para vocês, falar um pouco sobre ela. Como a gente já comentou, vou usar de novo a palavra, não é um bicho de 7 cabeças, mas ela precisa ser implementada em todas as empresas. Nós, como titulares de direitos também, nós, pessoa física, né, não empresários, também vamos poder exercer esse direito. Mas nós, na pessoa de empresários, precisamos saber o que a lei está exigindo da gente e o que a gente precisa fazer para estar de acordo, né? Basicamente eu coleto dados pessoais, eu vou ter que ter mais cuidado, eu vou ter que ter mais controle, eu vou ter que saber e coletar somente aquilo que eu preciso. E quando não estiver mais na minha necessário manuseio deste dado, eu vou ter que fazer um descarte, vai ser um descarte de maneira correta. Era isso que nós tínhamos para conversar hoje. Agradeço a todos aqui que participaram, Rosana, o pessoal da Prix, Carol, o Diego, a Larissa, o Pinto, né? A equipe do escritório também, tá o Alfredo, a Desirê, a Patrícia. Enfim, agradeço a todos. Lamara, muito, muito obrigado mais uma vez por esse nosso bate-papo. Nós vamos ficar aqui à disposição de vocês se vocês tiverem dúvidas para a gente conversar, né? Também fique à vontade, se quiserem depois mandar alguma pergunta pelo WhatsApp ou mandar por e-mail para nós, a gente fica à disposição. Enfim, a ideia hoje era passar essa contextualização para vocês. Não se assustem, né? Eu sei que algumas coisas assim parecem de outro mundo em determinados momentos, mas é um processo que dá para fazer com certa tranquilidade a partir de um mapeamento aí inicial. Certo, gente? Fico aí à disposição de vocês, eu e a Lamara. E quem quiser, se alguém tiver compromisso, quiser sair, fique à vontade também.
Um bom dia aí a todos. Obrigada, pessoal, pela presença de todos vocês também. Foi um prazer falar sobre esse tema para o comércio que é tão importante. E também estamos aí à disposição. O que vocês precisarem, qualquer dúvida, estamos aqui. Show. Obrigada e um bom dia para você. Obrigada. Obrigado, Rosana. É muito interessante esse assunto, viu? Cada vez que a gente conversa, vai clareando mais. Vai clareando, vai criando mais coisa ainda. Né? Aí, show, show. Bom, gente, então a gente se despede aqui. Obrigado pela presença, né? Espero que a gente tenha colaborado. Gravamos aqui também, né, Lamara? E aí a gente compartilha também. A gente gravou, a gente compartilha a gravação e o material da palestra também. 4 ou 5 pessoas me mandaram aqui o WhatsApp pedindo para receber a gravação que não puderam participar. Mas a gente faz isso com o maior prazer. Sim. Então tá bom. Já aproveitar